Boa tarde a todos. Hoje eu vou gravar uma aula correspondente à sexta passada. Então, uma aula que vai falar sobre mudanças do plano econômico, geopolítico, né, nas várias formas de organização social que levaram ao que a gente conhece como derretimento dos sólidos. Então, relacionando aqui capitalismo diretamente ao ao desenvolvimento do que nós conhecemos como modernidade líquida. A ideia aqui é, é que isso funcione meio como um podcast, então se não quiserem ficar olhando para mim, só escutem isso aqui no fone de ouvido. E eu vou fazer mais ou menos algo em torno de uma hora de aula, talvez um pouco mais, não sei. E aí depois eu vou passar para vocês uma atividade rápida, uma atividade rápida para que vocês respondam e isso vai contar com a presença de vocês. Bem, vamos lá. Até agora nós discutimos principalmente o tema da modernidade sólida, né? A partir do Bauman, é claro que se envolveu algumas conexões com Foucault, algumas conexões com os autores, como Anthony Giddens, né? E agora nós essa é a última aula que eu darei do Bauman. A partir dessa aula, a gente abre caminho para uma discussão sobre a relação entre modernidade líquida e tecnologia, principalmente tecnologias digitais de informação. E aí sim, a partir da próxima aula, nós entramos com um autor que é um conterrâneo, o sociólogo Manuel Castells. É uma obra que já se tornou enfim, quase um clássico, né, da discussão, que se chama Sociedade em Rede. Uma obra muito importante sobre a relação entre sociedade e tecnologia, e nós aprofundaremos mais nela a partir da próxima aula. Eu já farei algumas menções aqui ao Castells, à medida que isso aqui avançar, mas é o tema da próxima aula, é a Sociedade em Rede, a partir desse autor espanhol. Bem, vamos lá. Como sabemos, o Bauman estava observando uma antiga sociedade que, apesar das grandes transformações pelas quais ela passava, pense na Revolução Industrial e no desenvolvimento contínuo de novas tecnologias produtivas, de novos produtos, pensem nas revoluções científicas, culturais, né, de uma sociedade que precisava se dinamizar o tempo inteiro e, por conta disso, precisava também de formas de saber que fossem novas, né? Que dessem conta de um mundo continuamente em expansão. Vamos lembrar que o capitalismo ele depende dessa expansão no território. Então é por isso, por exemplo, que o imperialismo ou a Primeira e Segunda Guerra são subprodutos diretos, né, do capitalismo. O mesmo capitalismo, inclusive, para evitar a crise de superprodução ou até mesmo para se manter competitivo, precisa do desenvolvimento tecnocientífico. Né? Você precisa, por um lado, de técnicas novas, tecnologias novas, mas elas dependem, claro, de saberes científicos que tenham sido desenvolvidos, que abram novas possibilidades, né, para o desenvolvimento técnico. Ao mesmo tempo, você precisa de trabalhadores cada vez mais instruídos, trabalhadores mais qualificados, para atender principalmente o setor da produção que está relacionado ali com maior valor agregado, né? Que é aquele de maior investimento tecnológico. Então, é claro que esse desenvolvimento tecnocientífico, que o desenvolvimento do próprio conhecimento dentro das sociedades capitalistas, é claro que ele não é igualitário. Ele não é igualitário dentro de uma mesma sociedade, onde, evidentemente, as classes médias, médias altas, têm não apenas um poder de compra maior, mas é que tem maiores capacidades de buscar centro de formação especializado, né, de investir mais anos de instrução, mas também quando a gente pensa na comparação disso a nível global. Né? Então nós temos um processo de desenvolvimento que, como diz Lenin, é desigual e combinado, e dentro desse processo de desenvolvimento, as grandes potências detinham na modernidade sólida sempre, estavam ali no último estágio do desenvolvimento produtivo, né?
então sempre na última revolução industrial do momento, enquanto que os países de desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos, quase sempre o que tínhamos ali era um tipo de produção que muitas vezes estava dependente dos países, era dependente dos países envolvidos, então seja na produção de comida, commodities em geral, ou inclusive na produção, é claro, de matérias-primas, né? E, em compensação, sempre os produtos com maior valor agregado, com maior investimento tecnológico, esses estavam controlados pelos grandes centros. Acontece, como nós vimos, que o capitalismo, esse capitalismo que está em expansão pelo globo inteiro, ele, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente dos anos 60, ele enfrenta um desafio dentro das grandes metrópoles. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o fortalecimento do bloco soviético, então sabemos que a União Soviética saiu vencedora da Segunda Guerra Mundial, e a ameaça de expansão do socialismo real, para usar aqui o termo de um historiador chamado Erich Hobsbawm. Então, a expansão do socialismo real era uma ameaça, né, presente em todas as sociedades capitalistas, principalmente dentro da Europa. Vamos lembrar que os soviéticos tinham chegado até Berlim, né, e ao mesmo tempo, poucos anos antes, a Espanha mesmo tinha passado por uma guerra civil, onde os vermelhos, por pouco também não saem vitoriosos lá. Quando olhamos para o mundo inteiro, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, vamos olhar para os Estados Unidos, movimentos de contracultura, de fortíssima crítica ao capitalismo, né? E olhem mesmo para o que está acontecendo na América do Sul. Então, assim, não à toa, nós temos aqui várias ditaduras, né, que vão se implantar como uma forma de conter esses movimentos da classe trabalhadora. Claro que nem todos os movimentos eram comunistas ou socialistas, né? Mas nós temos aqui uma classe trabalhadora cada vez mais unida, cada vez mais fortalecida, que aprendeu a se organizar politicamente, claro, ao longo do final do século XIX, principalmente, e ao longo do século XX, organizada em sindicatos, organizada em partidos políticos. Só que isso, no mundo europeu, era muito forte, porque a União Soviética estava logo ali. Então, nós temos estados que se veem cada vez mais pressionados pela classe trabalhadora. Tanto por partidos de esquerda, e aí você pode pensar desde partidos trabalhistas, né, partidos social-democratas, que seriam ali uma centro-esquerda, como é o Partido dos Trabalhadores do Brasil, né, o PT, ou o PDT. São partidos que não têm nenhum compromisso com a revolução, são partidos que não são partidos nem comunistas, nem socialistas, longe disso, mas são partidos comprometidos aí sim com melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, né? Então, melhores condições de vida, só dando um jeitinho aqui, melhores condições de vida, maior segurança no trabalho, ampliação de direitos, partidos e sindicatos que pressionam o Estado, que pressionam, claro, evidentemente, a classe dominante, né, dona dos meios de produção. Por quê? Ao pressionar aqui, eles sabem que por meio dessa pressão, ou por meio da conquista de posições no Estado, por meio das eleições, nós temos o quê? Um Estado que cada vez mais começa a operar no sentido de, é claro, manter as relações de produção capitalistas e manter o desenvolvimento capitalista, mas, por outro lado, a utilização dessa máquina estatal como forma de correção de desigualdades, de correção de problemas causados pelo próprio capitalismo. Então, aqui, pensem dentro do que a gente chama, então, de estado de bem-estar social, né? Que vigorou na Europa no mínimo da década de 60 até os anos 2000, final de 90, 2000, e nos Estados Unidos também tivemos efeitos, né? Efeitos disso. O que é esse estado de bem-estar social, então? Esse estado pressionado, repito, pela classe trabalhadora e às vezes até com a classe trabalhadora chegando ao poder, então ocupando ali o cargo de chefe do executivo, ocupando bastantes postos, por exemplo, dentro do legislativo,
O que acontece? Agora esse Estado começa a oferecer saúde pública gratuita, começa a oferecer segurança social, previdência social, pensa em coisas como seguro-desemprego, no Brasil o FGTS, né? Pensem, por exemplo, em garantias para que o trabalhador não possa ser demitido sem algum tipo de indenização, salvo em caso de justa causa. Pense na criação de legislações trabalhistas que protegem o trabalho, né? Então, que cada vez mais regulamentam o processo produtivo, regulamentam as relações de trabalho e protegem o trabalhador. Então, tudo isso está pressionando o capitalismo. O que acontece com esse movimento? É que é claro que o capitalismo continua se desenvolvendo, inclusive de vento em popa nesses países. Mas esses países, inclusive, começam a ampliar seu mercado interno. Né? O mercado interno cada vez é maior, justamente porque o poder aquisitivo da classe trabalhadora, a formação de uma classe média altamente qualificada, etc., né? O poder aquisitivo cada vez maior, você tem uma ampliação do consumo. Bem, é claro que isso também só pode ser mantido por conta do desenvolvimento desigual e combinado. Então, o fato de que quase o mundo inteiro estava repartido por essas potências capitalistas, né? E operavam em plena desvantagem nesse processo, é claro que isso assegurava os enormes lucros dessas potências e mantinham ainda sustentável o estado de bem-estar social. Bem, o capitalismo tem alguns movimentos tentando escapar disso, dessa pressão da classe trabalhadora, desse controle tão rígido e normatizado por parte do Estado. E como é que as empresas vão buscar primeiro isso? Primeiro por meio de multinacionais, conseguindo em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, conseguindo acordos comerciais, acordos para a implantação de suas bases industriais que fossem assim, trouxessem vantagens para essas empresas. Então pensem no Brasil mesmo. Durante a ditadura, como várias empresas automobilísticas se implantaram aqui. A história, por exemplo, da implantação, primeiro da Honda, quase com exclusivo de mercado, depois mais tarde a Yamaha vem, mas aí a Yamaha tem uma restrição, ela não permitiu que a Yamaha produzisse motores de 4 tempos. Então a Yamaha fica especializada aqui no Brasil em produzir motores de 2 tempos. Por quê? Porque a Honda detinha a exclusividade desse tipo de motor para motocicletas. E depois outros acordos relacionados com motores de popa, a Yamaha acaba ficando basicamente com o monopólio desse tipo de motores. Então assim, nós temos essas empresas capitalistas se implantando fora desses países, buscando essa implantação, mas o que acontece é que, muitas vezes nesses países, pela ausência de mão de obra qualificada, você precisa, no processo de implantação, até por muito tempo, manter uma mão de obra estrangeira, mão de obra que vem desses países envolvidos. E, gente, rapidamente nesses países, nós temos também a organização da classe trabalhadora, cada vez mais também dentro desses países, nós temos agora partidos de centro-esquerda ou de esquerda pressionando o Estado e ocupando lugares importantes dentro da máquina estatal. E com isso, o modelo, esse modelo de fuga do estado de bem-estar social, né? E da pressão da classe trabalhadora via multinacionais, simplesmente criar parques produtivos em outros países, não era exatamente a saída mais eficaz. O capitalismo começa a trabalhar no sentido de construção de uma infraestrutura global de produção, circulação de mercadorias e consumo, ao mesmo tempo de trânsito de capitais também. E tentando fugir desse estado regulatório, desse estado normatizador, desse estado, inclusive, que colocava cargas tributárias muito altas. E aí já é importante que abrir um parênteses. O capitalismo foi de vento em popa nesses anos. Isso talvez não fosse o mais desejado pelos capitalistas, no que diz respeito à maximização de seus lucros. Tá?
mas o capitalismo nesses países continuou se desenvolvendo. Então fica aqui já uma nota, nem tudo que é bom para o capitalismo é bom para o capitalista singularmente ou para um grupo de capitalistas. E nem tudo que favorece e enriquece um capitalista é bom para o capitalismo. Como título de exemplo aqui, lembrem-se que o sistema de monopólio é ótimo para os capitalistas que detêm o monopólio, mas é péssimo para o desenvolvimento do próprio capitalismo enquanto sistema competitivo e etc. Bem, dito isso, o capitalismo agora está buscando outra estratégia. Né? A estratégia passa a ser a da fragmentação produtiva. Então você tenta produzir em vários lugares do mundo. Em vez de você produzir um item inteiro dentro de um país, cada vez mais você produz partes desse item em diferentes lugares do mundo, procurando mão de obra mais barata, uma logística e infraestrutura que sejam mais adequadas, um sistema de tarifação que seja mais brando, muitas vezes buscando até mesmo subsídios estatais. Então, o capitalismo se fragmenta e você tem um mesmo bem sendo produzido em incontáveis países. Então, podemos pensar aqui num celular, por exemplo, quem é que faz a lente, quem é que faz o chip, quem faz a tela, mas quem é que faz a armação, a carcaça, quais países estão trabalhando nos vários softwares dentro de um smartphone. Então, aqui temos uma produção que está acontecendo em diversos lugares do globo. O primeiro movimento é o dessa fragmentação produtiva. Isso enfraquece o controle do Estado e a pressão da classe trabalhadora. Por quê? Porque se agora as condições já não são muito favoráveis aqui, é barato parar de produzir aqui, porque eu produzo aqui só um pedacinho. Então, eu faço outra instalação em outro país. Agora, quando eu tenho que desmontar um parque produtivo inteiro, né, com toda aquela infraestrutura necessária para manter isso daqui, aí sai muito caro. Dito isso, ao lado disso, temos a terceirização produtiva, que é diferente da terceirização do trabalho. Então, por exemplo, se eu estou produzindo, se a Yamaha está produzindo bancos de motocicletas aqui no Brasil, e num dado momento não é mais tão interessante produzir aqui, ela pode sequer se encarregar dessa produção. Ela pode terceirizar essa produção para uma empresa chinesa, para uma empresa no Vietnã, especializada em fazer bancos de couro para veículos. Ela terceiriza isso e, dessa maneira, ela também encontra caminhos para ter uma produção muito mais dinâmica, que muitas vezes, inclusive, esse processo de terceirização reduz significativamente os custos de produção. Vamos juntar isso agora à terceirização do trabalho. Ou seja, em vez das empresas contratarem os próprios trabalhadores, para que elas tenham mais facilidade em demitir, contratar de novo, em mobilizar mão de obra de vários lugares, também para que elas não tenham que assumir encargos diretos com esses trabalhadores, o que fazem as empresas? Começam a terceirizar a contratação. Então, pense no Cefet. Quem faz a limpeza no Cefet, manutenção no Cefet, são empresas terceirizadas. Quem faz a segurança? Empresas terceirizadas. Então, esses funcionários trabalham no Cefet, desenvolvem atividades, sim, que são muito importantes, são indispensáveis para o funcionamento da instituição, mas o Cefet não tem nenhum comprometimento institucional, nenhum vínculo laboral direto com esse trabalhador. Então, o capitalismo aqui, cada vez tentando se eximir das responsabilidades, tá? Se livrar das responsabilidades com a própria classe trabalhadora. Isso vai dividindo também a classe trabalhadora. Porque veio do conjunto de trabalhadores do Cefet, que deveriam compor, então, todos os profissionais que eu já elenquei, mais TAI, ou seja, técnicos administrativos, né? Aqui deveríamos ter os docentes, os gestores, e numa comunidade mais ampla, que também envolve os alunos, os discentes. Agora, eu tenho o quê? Várias empresas oferecendo trabalhadores dentro daquele espaço, mas eles não têm mais um vínculo entre si. Por quê? Porque eles não trabalham para as mesmas empresas,
porque eles têm interesses laborais muito diferentes. Então nós temos aqui um ambiente que começa a desagregar esses trabalhadores. Então, somando esses elementos, ó, fragmentação produtiva, terceirização dos processos de trabalho, nós já vemos que as relações laborais começam a ficar muito mais inseguras. Some isso ao fato de que esse capitalismo global, ele quer essa flexibilidade para se deslocar globalmente em função das suas necessidades, dos seus interesses. É um capitalismo que se locomove, que se move de maneira muito mais rápida, inclusive no fluxo de capitais. Daqui a pouco eu falo da financiarização da economia, mas esse processo aqui, evidentemente, ele vai transformar o capitalismo. Vai transformar os processos de produção, circulação, consumo, as relações de trabalho, as relações de capital-estado e por aí vai. Com isso eu não estou dizendo que esse capitalismo ele não precisa mais do Estado. Isso é uma bobagem. É claro que ele precisa do Estado. A ANCAP é coisa de adolescente na internet, né? Ou alguns influenciadores digitais, digamos assim, excêntricos, né? Porque assim, não existe capitalismo sem o Estado. O primeiro que o capitalismo pressupõe uma relação de produção que é desigual. Que produz desigualdade. E o que é que assegura esse modo de produção sem que a classe trabalhadora se rebele? Sem que as classes subalternas se rebelem? O aparelho repressor, conhecido como Estado, que detém o monopólio da violência legítima. Então pensem na polícia, pensem no exército, etc. E a classe proprietária tem muito mais força dentro do Estado. Então nós temos aqui o Estado como comitê executivo da classe dominante. Segundo ponto é que capitalismo pressupõe relações contratuais. E você precisa de um árbitro neutro para mediar essas relações contratuais. Para evitar, por exemplo, que um produtor ou que um capitalismo mais poderoso não simplesmente passe por cima de uma relação contratual, não só contra o trabalhador, mas com uma outra empresa que presta serviço para ele. Como é que você assegura a validade dos contratos em um universo tão desigual? Por meio de um árbitro neutro. Esse árbitro quase neutro, nunca é completamente neutro, é o Estado. Você precisa, portanto, de uma série de normatizações para todas essas relações cada vez mais complexas, porque o capitalismo cada vez envolve mais atores diferentes no processo de produção, na circulação, no consumo. Então, o que acontece? Você precisa o quê? De um sistema de normas. Quem cria isso é o Estado. Manter essa estrutura, você depende, evidentemente, de um sistema tributário, né, para concentrar renda e, a partir dessa concentração de renda, criar essa estrutura. O capitalismo precisa de uma infraestrutura. E a produção dessa infraestrutura sai muito cara para capitalistas isolados. E os capitalistas nem sempre conseguem se organizar entre eles para a produção dessa infraestrutura. Pense na construção de estradas, ferrovias, portos. Quem acaba cuidando disso? O Estado. Né? E dessa forma você tem mecanismos para a socialização desses custos, o que inclusive é muito interessante para o capitalista. Por quê? Porque agora o trabalhador, seja ele menos ou mais especializado, menos remunerado, melhor remunerado, esses trabalhadores estão pagando imposto de renda, estão pagando imposto sobre consumo, e todos esses impostos, agora controlados pelo Estado, são utilizados para a criação dessas infraestruturas. Portanto, nós temos aqui a socialização dessa infraestrutura produtiva, que é o que permite também a ampliação dos lucros, né? da produtividade, da rentabilidade dos capitalistas. Temos, ao mesmo tempo, o Estado com papel central no que respeita à socialização do prejuízo. Isso é muito importante. Sempre que o capitalismo passa por crise de superprodução, que as grandes empresas estão em um momento delicado, o Estado vem aqui para resgatar essas empresas, para resgatar, às vezes, setores inteiros da economia. Então,
Podem ir pensando aqui em todas as grandes crises que o capitalismo passou. Ele vai passando por pequenas crises e depois algumas maiores. A crise 29 é a que todo mundo estuda na escola, mas tem diversas outras. Temos uma recente, por exemplo, 2008, se eu não me engano. Então, temos diversas crises. Às vezes o capital produtivo, às vezes o capital financeiro, por exemplo, numa bolha do capital imobiliário, enfim. Quem parte para resgatar os bancos? Quem parte para salvar a General Motors? Né? Motors. Quem faz isso? É o Estado sempre. Pense, por exemplo, no Brasil. Na época que você tinha uma crise de uma safra, ou pior, quando o mercado externo, você tinha uma crise de superprodução, e, por exemplo, o preço do café, o preço do açúcar caía demais, quem segurava isso daqui? O Estado. E o nome disso é socialização do prejuízo. Então, o Estado ele tem um papel central no desenvolvimento do capitalismo. Gente, poderíamos listar um monte de outras coisas. Lembre-se daquela infraestrutura gigante que você precisa para a produção de mão de obra especializada. Então, ensino no nível básico, depois mais tarde no ensino superior, as pós-graduações com papel aqui de formação, seja de profissionais altamente qualificados, seja de cientistas, a necessidade de investimento em ciência e tecnologia, isso é investimento de médio e longo prazo. Investimento em ciência é caro e é lento, e você faz isso por meio do Estado, e sempre foi assim. Né? O que acontece é que agora esse Estado, onde você tem a classe trabalhadora disputando o Estado também, né? E muitas vezes conseguindo, por meio do Estado, pressionar a classe dominante, é que aqui, nossa, hoje eu estou mais marxista que de costume. O que acontece aqui é que essa classe dominante começa a buscar alternativas para escapar do controle do Estado no que lhe interessa, enfraquecer as demandas da classe trabalhadora junto ao Estado, mas ao mesmo tempo manter esse aparelho institucional tão importante para o desenvolvimento do capitalismo. Né? E até aqui esqueci de comentar, só existe capitalismo desenvolvido se existe uma ordem concorrencial. E só existe ordem concorrencial quando você tem um aparelho legal, normativo, que estabelece os parâmetros para que essa competição possa acontecer. Então, pense num jogo dentro do Cefet. Se você deixa que apenas aqueles que têm mais poder, se você não bota regras e deixa que aqueles que têm mais poder influenciem, usando do seu poder, o próprio jogo, o que vai acontecer é que na prática o que nós temos não é uma disputa. Né? Então, se lá no Cefet os jogos lá interperíodo, se não tivesse árbitros, se não tivesse a Atlética, por exemplo, ajudando lá a construir as regras, etc. Possivelmente professores ou veteranos teriam um poder de barganha, de manipulação desses jogos enorme, e com isso você não teria uma disputa. Então, para que exista um ambiente concorrencial, você precisa sim de aparelhos institucionais de normatização, vigilância, controle, que assegurem que dentro de determinados parâmetros, então, a disputa seja possível. Bem, o que temos aqui, então, é que essa nova elite dominante, ela, como eu disse, ela quer, em parte, se tornar mais livre do Estado, enfraquecer o Estado em muitos sentidos, e, por outro lado, manter apenas aquela estrutura com a qual ela se beneficia, né, para, por meio do Estado, assegurar, por exemplo, o controle da violência, né, e etc. E todos aqueles mecanismos que eu já conversei até aqui. Mas como isso é possível? Porque tudo isso que eu estou falando aqui, terceirização, para você permitir a terceirização, você precisou, dentro dos estados, conseguir a aprovação de novas legislações que flexibilizaram as relações de trabalho. Por flexibilizar, pode abrir um parênteses e colocar do lado,
precarização das relações de trabalho. Então, essa flexibilização, ela foi fundamental. Ela aconteceu, por exemplo, nos países envolvidos. Pense na Europa, um dos casos mais exemplares é o do contrato de 0 horas da Inglaterra, né? Então, que antecedeu ao sistema agora de trabalhadores por aplicativo que nós conhecemos hoje. Então, assim, pense na uberização das relações de trabalho. Nós falaremos disso depois com um pouquinho de pausa e tranquilidade. Mas as relações de trabalho foram se tornando, com isso, cada vez mais inseguras. O capitalismo cada vez mais veloz, cada vez mais instável, até porque cada vez mais dependente do sistema financeiro. E esse sistema financeiro, agora cada vez mais abstrato, com dinheiro, capitais circulando pelo globo, pelo mundo inteiro, com um clique na tela, né? Pense inclusive no papel das criptomoedas em tudo isso que temos aqui, né? Então, até mesmo o dinheiro, essa virtualização do dinheiro, e que agora nem mais é controlada por Estado nenhum, porque nós temos criptomoedas aqui que a gente nem consegue exatamente rastrear onde isso começou, quem foi seu fundador, como acontece com os bitcoins. Então, assim, por que vocês acham que Bitcoin está tão caro? Por que vale tanto? Por que os capitalistas querem tanto Bitcoin? Claro, porque é escasso também, é lógico. Mas é escasso também porque tem procura. Não só porque a moeda tem um algoritmo ali de replicação mais controlado. Por que a procura é tão grande? Porque por meio disso eu consigo fugir. Eu consigo sonegar impostos, escapar da evasão de divisas, que costuma ser proibida na maior parte dos países. E com isso, eu não. Os capitalistas conseguem movimentar dinheiro pelo território sem o controle dessas instituições estatais. Bem, mas isso só foi possível por conta da internet. Sem internet, então a internet, ela proporcionou uma infraestrutura comunicacional, informacional, que permitiu que o capitalismo se desenvolvesse globalmente de maneira fragmentada, terceirizada, que ele inclusive expandisse as relações de consumo, né, pelo mundo inteiro, num ritmo sem precedente na história humana. Isso foi possível graças à internet. E a internet está diretamente relacionada com esse próprio avanço do capital. A internet foi criada também, em grande parte. Nós vamos falar depois de ARPANET, projetos militares também. Vamos falar de outros atores envolvidos na criação de internet, mas os atores sociais mais importantes é esse daqui. Os capitalistas buscando esse tipo de infraestrutura informacional e comunicacional que permitisse, então, seja a um capitalismo financeiro cada vez menos regulado, seja a um sistema produtivo articulado globalmente, como o que nós conhecemos hoje. Tão fragmentado, tão pulverizado, tão flexível quanto o que nós conhecemos hoje. Bem, é estranho sair falando aqui sem ter gente olhando para mim, me vendo aqui, ou sem ter gente perguntando, mas foi a solução que encontramos, né? Muito bem. O que o Bauman vai dizer é que a vida, para a classe trabalhadora principalmente, vai se tornar muito insegura. No mundo do trabalho, os contratos, cada vez mais contratos temporários, terceirizados, ditos flexíveis, isso quando existe uma relação contratual clara, né? Vamos lembrar que essa coisa do PJ no Brasil é uma forma de mascarar relações de trabalho como se elas fossem relações entre empresas, buscando regimes jurídicos mais flexíveis, mais interessantes para a classe dominante. Por quê? Porque
controlam menos o exercício da força, do poder da classe mais poderosa sobre a que é mais vulnerável. O trabalho vai ficando cada vez mais precarizado. Então, se antes as pessoas pensavam no trabalho no sentido, por exemplo, de uma carreira dentro da empresa, os planos de carreira são cada vez mais raros. Os contratos de trabalho, como eu disse, cada vez de duração menor. As empresas vêm e vão no território. Os processos produtivos mudam o tempo inteiro. Os saberes começam a circular com tanta velocidade que muitas vezes os processos formativos não dão conta disso. E você pode estar se formando na faculdade e sair formado já desatualizado para o mercado de trabalho. Esse capitalismo agora, ele não tem mais o controle que antes sofria por parte do Estado. Com isso também, os trabalhadores foram perdendo direitos. Dentro dos países envolvidos, dentro dos países em desenvolvimento, por aí vai. Eles vão perdendo direitos. Esse trabalhador agora, ele está conectado em rede. Ele precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo inteiro. Ele precisa estar antenado com os novos saberes, novas técnicas. Pense inclusive nos nomezinhos que você precisa decorar para o ambiente corporativo, por exemplo. Né? Então, o mundo dos negócios cada vez mais dominado por nomenclaturas inventadas por coaching, né? Por coachings, por coach sejam eles quem for, né? Mas enfim, então você precisa cada vez estar mais antenado, mais atualizado. Os anos de estudo agora não cessam como cessavam antes. Agora você precisa de uma formação continuada. Esse trabalhador também precisa se deslocar mais no território, na procura de novas oportunidades, mas principalmente ele se desloca, às vezes dentro da empresa, porque a empresa manda, porque a empresa tem setores espalhados não só pelo país, mas pelo mundo inteiro. Mas ele precisa muitas vezes se deslocar também no território, à procura de outras empresas dentro do seu campo profissional. Isso vai tornando as relações produtivas cada vez mais inseguras. Os trabalhadores hoje não concorrem apenas com seus compatriotas ou a nível regional. Eles concorrem agora globalmente. Então, se trabalhadores de um país de telemarketing conseguem colocar alguns limites para o abuso dessas empresas, sei lá, exigindo, por exemplo, como acontece em alguns países, tá? Que seus trabalhadores utilizem fralda para não precisarem se descolar da tela para ir ao banheiro. Então, se em um país isso é considerado abusivo, outro país, outra empresa de outro país passa a oferecer esse trabalho. Então, pensem, por exemplo, no desemprego monumental que está se formando em países como os Estados Unidos ou até mesmo na Europa. Mas por quê? De onde que é o telemarketing de empresas americanas? Quase sempre da Índia. Eu mesmo já fui atendido por telemarketing de algumas empresas de tecnologia e era de onde? Eram indianos. Então você tem gente da Índia, você tem telemarketing na Oceania, você tem uma série, pegando um amigo meu que trabalha com gerenciamento de tradução de jogos e materiais também ligados à TI. Gente, ele gerencia daqui em grupo de tradutores que estão em Barcelona, outros em Tóquio, outros nos Estados Unidos. E note, mesmo os de Barcelona, lá você vai encontrar franceses, lá você vai encontrar gente de várias nacionalidades trabalhando nesse escritório em Paris, sendo gerenciados por uma pessoa aqui no Brasil, que é o caso de um amigo meu. Gente, a concorrência entre trabalhadores se dá a nível global.
então o trabalho vai ficando cada vez mais inseguro. Fica cada vez mais difícil ancorar a minha identidade, e guarda esse termo ancoragem, que vai ser muito importante no pensamento do Bauman. Então, cada vez fica mais difícil segurar a linha, a minha identidade, quem eu sou, é, o meu pertencimento em algum lugar. Por quê? Porque eu estou transitando o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, os processos de consumo e a circulação de pessoas e mercadorias vão gerando choques de alteridade cada vez mais intensos. Então, os choques culturais, com diversos outros que falam idiomas diferentes, que têm religiões diferentes, que têm diferentes maneiras de organizar o gênero, a sexualidade, esse choque, e com famílias que têm estruturas diferentes, de povos diferentes, né? Vai cada vez mais enfraquecendo, por um lado, enfraquecendo aquelas formas culturais, aqueles sólidos do qual nós falávamos a partir do Bauman. Porque assim, agora existem muitas maneiras de habitar o mundo e nós estamos em contato com, não todas, mas muitas delas, o tempo todo. Isso vai ampliando o leque a partir do qual eu posso me construir, eu posso me definir. E esses estados estão podendo força no sentido de vigilar, controlar e normatizar as várias esferas da vida. Então, antes, o Estado, por exemplo, estabelecia leis dizendo, olha, esse determinado tipo de filme com determinada classificação só pode ser exibido a partir das 9 da noite na TV. Tudo bem, só que quem mais consome TV? A minoria. Uma parte de pessoas estão ligadas em aplicativos, na internet, consumindo produtos audiovisuais, por exemplo, do mundo inteiro. E quem consegue vigiar? O Estado não consegue vigiar. Não consegue vigiar porque seu aparelho institucional ele dá conta apenas deste território. Mas nós estamos globalmente conectados ao mundo inteiro. O poder de controle desse Estado diminuiu demais. E aí, gente, essas novas formas culturais, essas novas formas de ser, de sentir, de construir a ideia do que é belo, do que é desejável. Pensem na comida mesmo, gente. Pensem como comemos cada vez mais coisas que são de outros países. E que, ao mesmo tempo, quando essas culturas de outros países entram em contato com a nossa, por exemplo, sushi. Nesse contato surgem hibridismos, novas formas de culinária, que não existiam antes. E isso não acontece só no Brasil, vai reverberar para fora de novo. Então, assim, o mundo não tem mais formas rígidas e estáveis. Não tem. Justamente porque agora todas essas maneiras de habitar esse mundo estão convivendo. Nesse mar aqui, tá? Nessa sociedade liquefeita do qual o Bauman vai nos falar. Nós não temos mais referências estáveis, fixas. Estamos no mar à deriva, não vemos as margens. Em movimento, sim. Mas se quer certeza sobre esse movimento nós temos, por quê? Porque não temos referenciais estáveis a partir do qual podemos entender para onde vamos, de onde viemos, de que maneira podemos agir em uma direção ou outra. No meio do turbilhão de mudança e desse caldeirão de trocas culturais a nível global, cada vez menos normatizadas, menos controladas, as formas tradicionais vão ruindo. Então quem está destruindo a família tradicional não é a esquerda, é o capitalismo. É o capitalismo nessa sua nova fase. Financiarizada, global, fragmentada, organizada em rede. A informação gira, e como nós veremos daqui a pouco, o Castel chamando isso de capitalismo informacional. Né? Esse novo capitalismo, nesse novo capitalismo, aquela frase do Marx, que passou por vários pensadores até
ser retomada pelo Bauman, tudo que é sólido desmancha no ar. E é claro que isso afeta todas as nossas formas de vida. Principalmente se pensarmos que cada vez mais todas as nossas formas de vida passam por essa rede descentralizada, né? Conectada globalmente, não regulada ou desregulada, que nós conhecemos como internet. Então a afetividade, a sexualidade, as relações interpessoais vão sendo afetadas por isso daqui. E como me fixar em algum lugar ou em algum grupo é cada vez mais difícil. Os indivíduos cada vez pertencem menos a uma comunidade de origem, a uma comunidade afetiva. Pensem na família, pensem naquela cidade pequena onde todo mundo se conhece, ou pense até mesmo num condomínio onde todo mundo ali, por conta da vizinhança, basicamente se conhecia. Agora não. Dentro de um grande condomínio no Rio de Janeiro, as pessoas vêm e vão. Porque os trabalhadores vêm e vão. Porque as famílias, as que sobraram, vêm e vão. Os núcleos familiares são cada vez menores e os motivos são múltiplos. O custo de vida nas grandes cidades cada vez mais alto. Manter filhos nas grandes cidades é muito caro. Os espaços residenciais cada vez menores, porque, inclusive, o capitalismo passou a controlar o mercado imobiliário e assim, o mercado imobiliário se tornou caríssimo, né? Então, em habitações cada vez menores, cada vez mais provisórias, é difícil, cada vez mais difícil construir famílias, principalmente famílias volumosas. É cada vez mais difícil construir família se não tem uma rede de apoio. E por que não tenho? Porque como as pessoas estão transitando no território, essas conexões familiares que poderiam te dar essa estrutura, por exemplo, para ter filhos, elas vão desaparecendo. Pensem também nos anos de escolaridade, que, como muitas pesquisas já mostraram, anos de escolaridade é justamente o mecanismo mais eficiente de controle de natalidade. Quanto maior a escolaridade, menor a chance do indivíduo ter filhos e menor o número de filhos ao longo da vida. Então, enfim, nós temos aqui um cenário que essas famílias vão se dissolvendo, em que aquelas relações que te acompanhavam desde o nascimento, elas simplesmente vão desaparecendo. As nossas relações são cada vez mais temporárias também. E aí eu estou falando da amizade, da vizinhança, eu estou falando das relações afetivas, por exemplo, estou falando aqui das relações amorosas. Do mesmo jeito que tudo vem e vai, as relações amorosas vêm e vão. E Bauman vai dizer, isso ainda foi potencializado porque no novo capitalismo, no meio dessa instabilidade dos processos produtivos, cada vez mais as relações de consumo assumiram a centralidade. Então, assim, nós cada vez consumimos mais e mais do que isso, cada vez o que dá sentido mais à nossa vida, ou até mesmo serve de gatilho para construir afetividades, relações com outras pessoas, são justamente esses processos de consumo. Então, em vez de me definir a partir de algum dos sólidos anteriores, a família, a comunidade de origem a qual você pertencia, ou algum tipo de identidade estável, controlada e vigiada pelo Estado. Lembre-se de novo daquela discussão do panóptico do Foucault. Então, em torno da sexualidade, do gênero, essas categorias já não oferecem mais uma base estável e segura. Isso não tem a ver com a esquerda. E diria que, inclusive, isso tem muito menos a ver com a própria militância. Isso tem muito a ver com o capitalismo, os processos de transformação causados pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Nessa fase que eu estou descrevendo aqui. Que se intensifica a partir principalmente dos anos 80 e 90. Então, sim,
Eu não tenho mais uma identidade fixa. Eu não finco raiz em algum lugar e construo quem eu sou a partir disso. A nacionalidade, o pertencimento comunitário, familiar, a comunidade religiosa, não. O próprio trabalho, também não. Eu construo quem eu sou a partir do consumo. Aquilo que eu consumo determina a que classe social eu pertenço, com que tipo de pessoas eu me relaciono, às vezes em função da preferência. Então, a preferência por determinados tipos de nichos de consumo me aproxima das pessoas desse nicho. Às vezes, em função do próprio poder de consumo do indivíduo. Preste atenção numa coisa. Se amanhã a Paris Hilton, tá, uma famosa socialite, filha do dono dos hotéis Hilton, que já nasceu multimilionária, bilionária. Se ela amanhã não quiser mais morar no Brasil, pelo motivo que for, se indispôs com um determinado grupo social que ela aqui se relacionava, não encontra aqui mais exatamente o tipo de consumo que ela procura, o tipo de diversão que ela procura, ela vai morar onde ela quiser, porque para ela não tem fronteiras. Ela tem um monte de passaporte. Tem um vídeo antigo dela que ela joga os passaportes assim, não me lembro se era na cama ou numa mesa. Ela tem um monte de passaporte. Por quê? Porque se ela quiser cidadania de um país, ela tem. Não existem fronteiras para ela. Não existem fronteiras para Elon Musk. Se ele quiser ser brasileiro, ele consegue cidadania brasileira a hora que ele quiser. O mundo está aberto para ele. Se ele está aqui no Brasil, fechando negócios, e ele amanhã tem o aniversário de um amigo em Paris, ele não pega um voo com... Se ele quiser, ele não precisa nem pegar um voo de primeira classe. Ele tem um avião. Se ele quiser, ele pode ter um avião próprio que permite voar distâncias longas, né? Como um avião comercial qualquer, ou até mais rápido. E ele simplesmente pode estar amanhã em Paris para a festa desse amigo. Se você gosta muito de rock and roll e de bandas, tem que fazer como eu aqui, minha camisa, do System. Você vai lá, compra a camisa, frequenta shows de banda cover, tenta frequentar o show da banda no dia que ela vier ao Brasil. E em torno disso, você vai construindo, né, a aproximação com pessoas que também gostam de rock, que também gostam dessa banda, porque isso vai construindo, né, coisas afins entre essas pessoas. Só que se amanhã Paris Hilton quiser se aproximar de um grupo que gosta desse tipo de expressão do rock, ou se ela quer virar metaleira, porque ela quer namorar um cara que faz parte de uma banda, ela pode acompanhar a turnê todo dia, voando o seu próprio avião. Ela pode consumir todos os álbuns e ter a coleção de todos os álbuns para impressionar um determinado grupo. Se ela quiser aprender a tocar guitarra, ela não trabalha, ela pode passar o dia inteiro aprendendo guitarra com os melhores professores do mundo. Basicamente, o que o Bauman vai dizer é que, ainda que pareça a partir dos valores e das normas dentro do capitalismo ocidental que o consumo permite que qualquer um de nós seja livre para ser o que quiser, na prática, e isso é o que o Bauman chama de liberdade de jure, ou de iure, seria a pronúncia correta, ou cidadãos de iure, ou seja, cidadãos que do ponto de vista formal são cidadãos, são livres, podem ser o que bem entenderem, se construir, se definir como bem entenderem, serem reconhecidos, porque aí, uma nota aqui importante, quem você é não depende apenas do que você se autodeclara ser. Identidade não tem a ver apenas com autodeclaração ou da maneira com que você se sente ser. Identidade tem a ver com reconhecimento social. Você, para ser algo, não precisa apenas
acordar um dia e dizer, tá, eu sou isso. Não. Você precisa que os outros te reconheçam enquanto tal. E esse processo de reconhecimento dos outros é que permite, inclusive, que essa identidade seja fixada em você. Então, interiorizada, né? Então, o que acontece aqui? É que se a Paris Hilton quiser ser metalheira, ela tem tempo, ela tem recursos para consumir, inclusive, tudo que ela precisa para ser reconhecida enquanto tal. Amanhã ela faz uma festa em casa. Amanhã ela vai no camarim do show da banda de metal que ela gosta. É claro que se ela quiser entrar no camarim, ela vai entrar. Quem se recusaria, né? E ela pode ir lá no mesmo camarim e fazer o convite para a festa que ela vai fazer no dia seguinte na sua casa. E ela pode chamar celebridades, produtores, fazendo com que seja muito interessante para aquela banda estar lá presente. E rapidamente ela vai aparecer nas revistas como alguém cada vez mais importante no cenário do metal, que construiu oportunidades para várias bandas novas, ou que ajudou a fechar contratos com bandas antigas, porque ela tem essa mobilidade, porque ela não é formalmente livre ou formalmente cidadã. Ela tem uma coisa que nós chamamos de liberdade de fato. E numa sociedade de consumidores como essa, da modernidade líquida, a liberdade é medida a partir do poder de consumo. Inclusive, porque num ambiente cada vez menos regulado, menos normatizado, menos vigiado, né? É esse poder de consumo que te assegura, por exemplo, se proteger de situações causadas justamente por essa ausência de regulação, por essa ausência de vigilância. Então, se eu não tenho Estado aqui me protegendo, eu tenho meus seguranças privados. Se eu tenho medo que meus dados vazem na internet, eu tenho alguém trabalhando para mim, assegurando que minha rede de casa, que o meu celular sejam seguros. Se eu tenho medo de fazer transações em Bitcoin, eu tenho especialista em Bitcoin que eu pago para conseguir entender mais sobre criptomoedas ou para fazer as transações para mim. Eu tenho um conjunto de advogados, um conjunto de assessores jurídicos que me protegem, né? Então, enfim, nesse ambiente de desnormatização, desregulação, de enfraquecimento do Estado, o que é que confere também segurança para as pessoas? O poder para comprar essa segurança. Porque a segurança também se tornou um bem de consumo. Então, sim, de fato o cardápio é bem maior. Mas nossa liberdade, Bauman vai mostrar que existem limitações para essa liberdade. E que uns são muito mais livres do que outros. Dentro desse ambiente, as relações interpessoais são cada vez mais relações de consumo. Bauman vai dizer que cada vez mais, em vez de nos relacionar com as pessoas, quanto mais face a face, cada vez mais consumimos pessoas. Buscamos nelas o prazer que encontramos nas efêmeras e imediatas relações de consumo. Então, o outro, meu contato com o outro, minha relação com o outro, não é baseada como antigamente, gente, em obrigações mútuas ou no enraizamento comunitário que criava um pertencimento e fortalecia esses compromissos. Não. As relações hoje são baseadas no prazer que elas podem proporcionar ou, claro, em algum tipo de serviço que elas podem prestar para alguma coisa. Antes, na sociedade de produtores, visávamos também, por meio dessas relações interpessoais, construir coisas duradouras. Mas nada dura mais na modernidade líquida. Tudo é efêmero, tudo que é sólido desmancha no ar. E aí o que sobra?
O que sobram são relações pautadas no prazer imediato, pautadas no interesse, pautadas na possibilidade de compartilhar processos de consumo, mas são relações cada vez mais inseguras. A vida é cada vez mais insegura e, portanto, também cada vez mais solitária, cada vez mais sozinha. Bauman vai dizer numa entrevista, que inclusive vocês assistirão, o link está lá na página do live. Bauman vai dizer, uma pessoa certa vez me disse, eu tenho 5.000 amigos numa rede social. E o Bauman refletiu, nossa, 5.000? Conversou com ele, mas caramba, mal consigo manter os 5 amigos que eu tenho de verdade, o trabalho que dá manter o trabalho, a dedicação que dá manter uma relação de amizade verdadeira. Mas a questão é, esses 5.000 amigos, eles produzem uma vida mais segura? De fato, essas pessoas estão menos sozinhas, rodeadas por multidões virtuais ou por multidões nos trânsitos das cidades? Por outro lado, essa é uma vida que, em muitos sentidos, é mais livre, justamente porque não tem mais esses aparelhos regulatórios que muitas vezes eram extremamente castradores da modernidade sólida, né? Pensem nos manicômios, nas prisões, nas escolas, nós falamos disso, né? Como essas instituições de disciplinarização de corpos foram fundamentais na modernidade sólida para manter esses padrões morais, identitários, de pertencimento, né? Que conferiam, como nós falamos lá atrás também, estabelecendo regras que definiam quem pode dizer a verdade e quais são os critérios para produzi-la, né? Que conferiam, portanto, mais segurança em torno da ciência, mais segurança em torno do processo formativo, em torno da informação, inclusive. Vamos lembrar que na modernidade, é claro que é evidente que as mídias de massa também eram controladas pela classe dominante e ou pelo Estado. Mas existia ainda um compromisso, uma segurança maior nos processos informacionais, né? Então, o jornalismo, ele tinha regras, tinha normas, tinha leis que protegiam o jornalista, mas ao mesmo tempo que protegiam as fontes, mas tinham obrigações desse jornalista com a informação. Então, era um sistema, sem dúvida, muito mais seguro. Mas, por outro lado, para aquele que era desviante, para aquele que era um contrassistema, para aquele que não submetia a essas formas dominantes, aos sólidos, era uma sociedade também muito mais excludente, muito mais cruel. A nossa sociedade se tornou menos racional, menos planejada, menos normatizada, mas mais empática, mais sensível às dores do outro, principalmente na medida em que nos identificamos com elas, né? Se tornou uma sociedade que abriu um espaço enorme para a construção de outras formas de subjetivação. Uma sociedade que encurtou as distâncias entre povos e culturas, ao mesmo tempo que rompeu o vínculo comunitário e aumentou o distanciamento entre as pessoas singularmente, né? Individualmente. Uma sociedade que produziu, que está produzindo, né? Acima de tudo, os indivíduos. Mas, por outro lado, cada vez produzindo em torno desses indivíduos uma base menos regular, menos segura para sua própria individuação. Bem, caros, depois eu vou mandar umas questõezinhas para que vocês respondam e mandem para o meu e-mail de maneira muito direta sobre o que nós conversamos nessa aula, tá? Eu acho que já está bom por hoje, né? E
vocês me mandam isso e a partir da visualização do vídeo e das respostas eu confiro a presença para vocês. E é isso. Espero que não tenham cansado, para aqueles que ficaram com a tela aberta, cansados de ficarem aqui me vendo o tempo inteiro. Mas eu acho que como podcast talvez funcione melhor, né? Ouvindo isso, tentem tomar nota das coisas que foram discutidas aqui, mas o principal a gente lê o texto. Aquele artigo sobre o Bauman que está lá disponível no Drive. O artigo é muito bom. Está mobilizando os principais pontos da teoria desse autor. E com isso e as aulas, vocês não terão muita dificuldade ou nenhuma dificuldade. Vocês não terão nenhuma dificuldade em assimilar esses conteúdos. Inclusive lá, os conceitos que eu mobilizei aqui nas outras aulas estão disponíveis, inclusive para que vocês possam fixar, fazer anotações e se preparar para a avaliação. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.